Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um Pode Ser Espírita e hoje nós vamos explorar como espiritualidade, fenômenos mediúnicos, psicoterapia se entrelaçam para promover saúde mental. E também, claro, como todas essas práticas integralizadas podem auxiliar e muito várias pessoas, além de salvar vidas no contexto terapêutico. Eu sou Rosânia Della Bruna e estou aqui muito feliz hoje, inclusive por conta da minha parceria e do nosso convidado, que nós já vamos apresentar, o David de Souza, aqui da Federação, meu parceiro de hoje nessa conversa. E eu vou passar para o David as honras de apresentar esse nosso ilustre convidado. Obrigado, Rosânia. É uma grande alegria estarmos juntos na condução desse episódio. E hoje o nosso convidado é um renomado especialista nessa área. Ele é autor do primeiro artigo científico que relaciona a psicoterapia e a reencarnação. Ele também tem sido uma referência global na integração entre espiritualidade e a saúde mental. Tem estudos que já repercutiram em vários países. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco, Dr. Júlio Pérez. Gratidão é minha. É uma grande alegria estar aqui com vocês e queira Deus que possamos contribuir com noções ou insights, conhecimentos que venham favorecer as pessoas que nos veem agora. Espero que assim seja. Eu faço coro, que assim seja. Doutor Júlio, temos uma série de perguntas para fazer. Estamos curiosos e desejosos de aprender muito. Mas estou aqui pensando numa primeira pergunta, porque você vem dessa área clínica de psicoterapia. Sim. E a gente sabe dos teóricos o quanto a vivência de cada teórico, a bagagem, a trajetória de cada teórico, né, orientou, instruiu e muitas vezes direcionou o olhar para desenvolver uma determinada abordagem. Vou começar com essa pergunta. Como que a sua história lhe trouxe até a psicologia e principalmente a pesquisa, porque a gente falou aí de estudioso e tudo, mas você é um pesquisador do tema. Sim. Né? Então, como que a tua trajetória te trouxe até aqui? Olha, eu nasci em berço espírita e desde sempre acompanhei os fenômenos mediúnicos com robustez. A minha mãe, Maria Júlia Prieto Pérez, era médium e uma médium com assim uma expressão muito forte, né? Recebia espíritos que não haveria outra condição dela saber os conteúdos através da psicofonia, a não ser por uma comunicação direta do próprio espírito, né? E o meu pai, Ney Prieto Pérez, que também é um militante aí do espiritismo e, afinal, esse berço favoreceu o encontro com o Chico Xavier, que eu me lembro tão bem quando a doutora Marlene Nobre, o Paulo Rossi e a minha mãe, Maria Júlia, iam estudar o Chico, né, as cartas do Chico Xavier, o que favoreceu a imersão do livro A Vida Triunfa, um livro maravilhoso, imensamente relacionado ao Chico, né? E eu ficava ali observando e sentindo, percebendo, e essas captações mediúnicas também se manifestavam ali na minha tenra idade, porque afinal todos nós temos a sensibilidade mediúnica em níveis distintos, mas esse é um esclarecimento importante, né? Quer dizer, a mediunidade ou a sensibilidade espiritual não é privilégio de uns e por acaso outros não, todos temos. E eu ali, em Uberaba, assistindo, né, as manifestações, os 10, 11, 12 anos de idade,
e sentindo aquela amorosidade do Chico, aquela vibração que esparramava assim pelo ambiente, né? As mães que perderam filhos e que buscavam as cartas de Chico Xavier, né? Quantas passagens emocionantes e quantos confortos eu pude assistir presencialmente. E, é claro, isso tudo impactou imensamente a minha formação, né? Então, eu fui me desenvolvendo, né? Na adolescência, sempre gostei muito de música e também de fotografia. E chegou um momento que eu fiquei em dúvida, né? Será que eu vou ser fotógrafo? Será que eu vou ser músico? Ou será que eu vou ser psicólogo? Por quê? Uma das minhas percepções a meu próprio respeito, e vinha um feedback assim, dos amigos. E eram áreas bem distintas, não? Imagina essa dificuldade, porque fotografia, música, psicologia... Essas áreas conversam, né? E só depois eu fui entender essas conexões. Mas o fato é que, aos 17 anos, eu tinha um estúdio de fotografia com um aos sócio. 17? Aos 17. E fotografava empreendimentos, né? E tinham amigos músicos e com uma qualidade muito legal e que a gente tocava juntos, tal. Assim, poxa, seriam caminhos bem gostosos, tal. Mas a minha decisão valorizou o que hoje eu entendo como vocação. E essa palavra vocação, etimologicamente, vem de vocare, o chamado. Eu tive uma percepção mediúnica do meu chamado. E os feedbacks que eu recebia de amigos, e eu percebia que eu conseguia, de alguma maneira, entender as pessoas e falar alguns conteúdos para elas que resultavam em bem-estar, em alguns insights, em algumas percepções que eles não tinham realizado ainda. Então, eu decidi, por vocação, fazer psicologia e entrei aos 17 anos na faculdade de psicologia. Então, os meus amigos, por exemplo, sócios de fotografia, falam assim, Júlio, psicologia não dá dinheiro, a gente já está ganhando dinheiro aqui e tal. Mas não foi uma opção pela prosperidade material, né? Mas uma opção do que eu considerei como o valor mais importante para a minha existência. Eu quero, de alguma maneira, contribuir com a minha melhor capacidade. E depois disso, quando eu comecei a faculdade e tal, eu vislumbrei assim, um universo muito diferente do que eu esperava, porque eu tinha uma percepção mediúnica e aquela formação toda, e não se podia falar em espírito. Uhum. Não podia falar Mas nisso. ainda é um tabu, né, doutor? Pois é. Está melhorando. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido. Se Sim. foi fácil o senhor conseguir trabalhar, principalmente com os colegas, com essa visão mais espírita, mas no ambiente que vão tratar somente da psique. Quer dizer, como é que isso foi Então, aceito? era muito difícil porque na ocasião, você falar sobre espiritualidade era como se falar em coisas ingênuas. Ou, imagina, você está acreditando... Supersticiosa, né? Nessas baboseiras, etc., né? Freud mostrou que a religião tem uma relação com questões de castração. Então, a religião é uma maneira de você evitar a castração da finitude, porque um dia tudo vai acabar. E, afinal, você não aguenta essa angústia e aí cria uma questão, uma religiosidade. Então, era mais ou menos o que prevalecia ali na faculdade em relação aos professores, né? Os professores estavam em um paradigma na ocasião. Veja, eu me formei em 1990, né? Então há 35 anos, né, que
essa história é longa, né? Muita coisa aconteceu depois e na melhor direção da legitimidade da espiritualidade na prática clínica, né? E a gente pode conversar sobre isso, claro. Mas o fato é que essa integração não foi fácil, porque eu era visto ali como meio que ET, né? Assim, o que esse cara Estranho no ninho. está falando sobre espiritualidade, fenômenos mediúnicos que eram tão familiares para mim. E isso foi interessante porque eu comecei a entrar em contato com alguns autores, né, e por conta própria, que me mostraram que a história não era bem essa. Por exemplo, William James, que é considerado um pai da psicologia, foi quem organizou a primeira cadeira de psicologia numa universidade americana, Harvard. E ele estudou a Leonor Piper, uma médium com fenômenos robustos. E ele dizia o seguinte, olha que interessante. Leonor Piper é o meu corvo branco, que prova que nem todos os corvos são pretos. Portanto, existe sim a manifestação espiritual. E se a psicologia não endereçar esses conteúdos fenomenológicos, ela estará com um grande gap, com uma grande falha, porque é uma expressão natural humana. Então eu fui buscando autores da psicologia e também estudos que eram incipientes ainda, né? A respeito da reencarnação ou estudos relacionados à mediunidade, etc. E fui mostrando isso na faculdade. Olha que o William James fala. Olha esse autor aqui, né? Trazendo um mesmo idioma para a gente conversar sobre um tema absolutamente relevante. Isso é tão importante, né, gente? Imagina o seguinte, se eu começo a falar aqui russo e vocês japonês, não vai se entender. E a linguagem científica é uma boa linguagem, porque a gente consegue uma interação, uma troca, desde que o espírito seja de fato científico. Qual é o espírito científico? A abertura do olhar para os fatos, sem preconceitos. E naquela época da faculdade havia muito preconceito. Em grande parte, os professores queriam, entre aspas, proteger a academia, o suposto paradigma da materialidade, né? O behaviorismo era o que imperava. Não podia se falar absolutamente em espiritualidade. Trazer esse tema, espiritualidade, para a prática clínica, você era condenado pelo CRP, recebia advertências, né? Era assim, o contexto era esse, né? No entanto, hoje a situação é muito diferente. Quando eu publiquei em, acho que 2002, se não me engano, o artigo Psicoterapia e Espiritualidade, um encontro frutífero e necessário, no Archives of Clinical Psychiatry, foi um dos artigos mais lidos por esse periódico indexado. Por quê? Porque havia uma demanda reprimida. As pessoas, os profissionais da saúde, queriam saber como é que a gente faz essas pontes, como é que a gente integra a espiritualidade com a psicoterapia, sem práticas... É bom saber que esse retorno foi positivo, né? Foi. Porque poderia ter sido mais lido, mas ter uma rejeição. E, na verdade, o que nos interessa aqui, que é muito importante, é ter sido mais lido e ter sido acolhido. Ou seja, existia mesmo ali já, talvez uma necessidade que não estava sendo preenchida ou um tema que não estava sendo ainda abordado e foi possível, né, através do artigo que você desenvolveu. Que mostrava justamente a pertinência desse encontro. A ponte entre esses dois universos que aparentemente, ou melhor, que a grande massa à época consideravam antagônicos ou até
e por um equívoco muito bem colocado, consideravam antagônicos, por um grande equívoco. Porque na Idade Média, a religião, entre aspas, sacrificou a ciência. E no Iluminismo, o que aconteceu? As coisas inverteram. Então, os médicos começaram a estudar corpus. Corpus significa a parte material que é tangível. E é claro, é super pertinente. Então, o microscópio surgiu, as dissecações. A igreja não permitia que a dissecação pudesse acontecer, em hipótese alguma. Era um sacrilégio. E a medicina evoluiu muitíssimo. No entanto, a história caminha em polaridades, né? Então, uma vez aqui negado, eu vou para outra polaridade, e aí eu nego a outra, e essas aparentes polaridades ficaram como antagônicas, sem a complementariedade tão importante e necessária que vem ajudando a tantas pessoas. Hoje, felizmente, a ciência e a espiritualidade andam de mãos dadas em muitas linhas de pesquisa. Não há antagonismo nenhum. Ao contrário, há uma complementariedade. Então, eu me estendi um pouquinho na resposta, mas... Foi excelente. Mas foi importante. Esse caminhar pela psicologia foi muito interessante, porque eu aprendi que essas resistências todas, quando eu comecei a ler Thomas Kuhn, o filósofo que trouxe, né, essas questões sobre paradigmas, e que muitas vezes, quando você tem uma suposta anomalia e que não é englobada no paradigma vigente, opa, tem uma coisinha aqui que está saindo fora, como é que a gente vai fazer? O paradigma não está encaixando, né? Mas precisamos entender isso daqui. O que acontece? Um alargamento do paradigma de maneira que eu consiga explicar esse fenômeno que não estava antes, no paradigma anterior, incluído. E muitas pessoas, nessa transição, consideram que perderam o chão, ao invés desse chão estar alargando. E se há uma perda do chão, há uma imensa insegurança. Por quê? Afinal, eu dependo do meu salário, da faculdade, eu aprendi, eu fiz uma carreira pautada no materialismo absoluto, como se o cérebro fosse o criador da mente, uma vez sem subproduto morto. Da mente, né? Sabemos que algumas pessoas, alguns estudiosos ainda, alguns teóricos pensam isso, né? O cérebro a mente como subproduto do cérebro. É verdade, é verdade. Mas eu tô aqui esperando um gancho para falar do estudo que aconteceu na Alemanha. Vou deixar você concluir o estudo que aconteceu, até porque estamos falando disso, né? Sim. Fenômenos mediúnicos. Claro. E eu sei que teve um estudo do qual você participou, conduziu, que aconteceu com médiuns na Alemanha. Sim, aconteceram alguns estudos. Mas, assim, só para entender o seguinte, que muitas vezes o comportamento antagônico, como você muito bem colocou, vem de uma insegurança, como se o chão estivesse ruindo. Mas não é verdade, o chão só está alargando, é só isso. E se a gente não tiver a tranquilidade para continuar conversando e mostrando dados, o Ian Stevenson fazia isso, né? Aprendi muitíssimo com ele. Ele me dizia o seguinte: Júlio, eu mostro dados sobre crianças que se lembram de vidas passadas. E eu deixo que as pessoas reflitam a respeito. Eu não tento puxar a sardinha para nenhum lugar. E essa é uma maneira elegante de fazer ciência. Mostre os dados. Isso é boa ciência, né?
Deixa eu só fazer reforço. Eu ia, se você não se importasse, eu ia tentar pegar um gancho dessa questão que ele colocou com relação a olhar para o paciente, mas fica à vontade. Não, eu acho que é só uma simbologia que vale muito a pena a gente reforçar. Sim. Dessa coisa de perder o chão e de ganhar o chão, né? Porque assim, se eu perco o chão, eu fico sem apoio. Mas, na verdade, quando nós ampliamos essa área de superfície, é possível caminhar mais longe, talvez a passos mais largos, né? Acho que essa simbologia aí foi excelente. Evoluir. Né? E aí a gente prospera. Esse radicalzinho, P, significa evolução em todos os domínios da vida. Então, quando a gente alarga esse território, a gente consegue enxergar melhor as coisas e os fenômenos espirituais. Né? Era isso que eu ia falar, era exatamente isso. Acho que você falou muito bem. Desculpe se eu tirei. Não tirou, você complementou, enriqueceu, enriqueceu, você vai ver. Porque eu ia perguntar exatamente se para o paciente essa visão de espiritualidade ela é efetiva, se o senhor tem observado que realmente sem dúvida, ter essa noção, ter essa compreensão é positivo na terapia, no auxílio do paciente. Era essa a minha pergunta, mas sim, eu acho que ela estamos em sintonia muito bonita aqui, né? Eu posso sentir essa dinâmica afetuosa e pautada no bem das pessoas. E a sua pergunta é hiper pertinente, por quê? As pessoas não podiam falar sobre as questões espirituais delas no set terapêutico. E depois de algum tempo, os estudos populacionais mostraram que em torno da metade da população revela que teve experiências importantes, significativas espirituais, e essas experiências modificaram a qualidade de suas existências. Então, como é que você não vai abordar, num set terapêutico, um domínio que é tão importante quanto falar sobre família, sobre o trabalho, sobre o âmbito sexual, afetivo, escolar, o âmbito espiritual igualmente importante. E quando a gente abre esse espaço, a massiva maioria dos pacientes se sentem confortáveis para colocar em conteúdos da intimidade, sem serem julgados. Porque a impressão que se tinha assim, não, ele vai me achar louco, né? Falar que eu vi a minha avó falecida e quando eu era criança e ela vinha à minha cama para fazer carinho e me trazer palavras de consolo. Quantas pessoas tiveram experiências reais, fortes, muito importantes, inclusive experiências difíceis no âmbito da espiritualidade, mas que não falavam nada a respeito, com medo do julgamento, da crítica ou de um diagnóstico errado. Eu costumo falar nas oportunidades que eu tenho, né, que um diagnóstico certo e que contempla a espiritualidade desenvolve naturalmente uma terapêutica assertiva. Se eu não considerar essa parte, que é uma expressão humana, a parte espiritual, né, como é que a terapêutica poderá ajudar? Vai ficar uma lacuna. Né? Então, as pessoas são imensamente beneficiadas hoje por poderem falar no set terapêutico sobre suas crenças religiosas, espirituais, sobre as manifestações com muito mais conforto. Né? E é interessante que os profissionais da saúde, inclusive, médicos especialmente, eles não negam a religião como negavam antes. Então você vai para um médico judeu, tem ali o símbolo do judaísmo. Você vai para um médico espírita, tem ali um símbolo. Você vai para um médico católico, tem ali. Quer dizer, não há mais essa tensão sobre não podemos tocar no campo da religiosidade ou da espiritualidade. Aliás, gente, diga-se de passagem, muitas linhas, né, de diagnóstico, né, cardiologia. Hoje, a anamnese da cardiologia
traz um questionário de religiosidade e espiritualidade, considera absolutamente importante como prática clínica, né? Prática clínica. E tantas outras anamneses de outras especialidades, né? Então, vamos dizer, a saúde global, e claro, inclui a saúde mental, tá muito mais assertiva hoje por considerar esse domínio não considerado, infelizmente, por bastante tempo, né? A gente pode dizer que uma criança, né, inclusive proporciona uma adesão desse paciente ao tratamento, né? A esperança nele se faz mais presente, a expectativa de uma melhora, a motivação, inclusive, para ações e práticas que possam ali orientá-lo para uma vivência mais adequada para o que ele está naquele momento ali, a situação pela qual está passando, enfim, tudo isso contribui, né? E eu quero ir lá para a Alemanha agora, é possível? Vamos lá. Vamos para a Alemanha? Vamos Porque esse estudo, inclusive, que aconteceu na Alemanha, nós podemos, a partir dele, né, fazer uma inferência, me diga aí se está certo ou se está errado, de a gente entender como que a diferença de fenômenos mediúnicos, inclusive, né, para transtornos mentais, digamos assim, psicológicos, né? Sim. Acredito que, pelo que eu pude verificar do seu trabalho, tem ali partes do cérebro, sim, que são acionadas, mas no caso da mediunidade a gente vai ter um controle maior desse fenômeno. Mas vamos lá. Eu não sei nada, Então, quero que você nos conte. O primeiro estudo mundial sobre a comunicação espiritual com método de neuroimagem foi feito em cooperação com a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de Pensilvânia, especialmente, e eu selecionei eu fiz assim entrevistas, 174 médiuns, e selecionei 10 médiuns para levar aos Estados Unidos e fazer neuroimagem deles durante a psicografia. E por que o transe mediúnico? Por que psicografia? Porque era um método... veja, a neuroimagem envolve ruídos, né? Envolve colocar alguém numa ressonância magnética funcional. Durante um transe mediúnico é desafiador. E o método SPECT, que é uma fotografia única do cérebro em determinada situação, permitiu um controle melhor das variáveis para esse que foi o primeiro estudo mundial sobre a comunicação espiritual durante um método de neuroimagem. Então, o que a gente faz? Enquanto o indivíduo está psicografando, ele recebe um marcador cerebral que depois de 3 minutos fica impregnado no tecido cerebral, nas regiões que mais ativaram e menos ativaram. E a gente compara a psicografia com a escrita original sem o transe. Quer dizer, o indivíduo não estava mais psicografando, ele estava escrevendo um texto dele com um tema parecido com o que ele habitualmente psicografa. E nós comparamos a complexidade desses conteúdos. O Alexandre Caroli, que é um profissional assim, com doutorado, pós-doutorado em linguística, corretor de dissertações, inclusive da Unicamp no passado, tal, ele avaliou a complexidade desses textos. E o ponto fundamental desse estudo, o que chamou muita atenção da comunidade científica, foi um paradoxo científico, né? Por quê? A complexidade das psicografias foi maior em relação à complexidade dos textos fora do transe mediúnico. O indivíduo estava criando, né, o conteúdo. No entanto, as reciprocidades neurais mostraram que durante a psicografia houve uma menor atividade do cérebro em comparação com a atividade para o texto original. E a gente sabe... Deixa eu saber se eu entendi, então, Vamos lá. E quem está nos acompanhando também.
essa atividade neural que foi medida quando o médium estava em transe mediúnico era uma atividade menor do que quando ele estava produzindo esse texto por ele mesmo, fora do transe mediúnico. Isso. Então, a complexidade das psicografias era maior. No entanto, o cérebro trabalhou muito menos. Ou seja, não era aquele cérebro exatamente que estava trabalhando. É isso. É o que os médiums dizem, né? E quando a gente mostrou esses resultados para os médiums, eles disseram, olha, isso não nos surpreende, porque o conteúdo não foi a gente que criou, o conteúdo a gente foi transmitido. Foi transmitido, quer dizer, a autoria é do espírito comunicante e não nossa, né? E esse foi um paradoxo científico, porque a gente sabe na literatura e em neurociências que quanto mais complexa for a atividade, maior o recrutamento de respostas hemodinâmicas, sinápticas, circuitarias neurais. Por exemplo, especialistas em xadrez. Eu vou fazer uma jogada assim, muito complexa. Tem muito mais atividade encefálica, né, do sistema como um todo do que uma jogada de xadrez simples. Assim como cálculos matemáticos, assim como dissertações. E o contrário aconteceu nesse estudo, mostrando que uma maior complexidade revelou uma menor atividade cerebral em comparação com aquela situação controle, que era escrita de um texto fora do transe mediúnico. Doutor, o que eu ia aproveitar, então isso afirma com clareza para a comunidade científica que a gente pode segregar cientificamente o transtorno mediúnico do transtorno psicótico. Do transe, você diz? O transe mediúnico de um transtorno mental. Esse foi um outro estudo. Outro estudo interessante. Veja só, o que esse primeiro estudo mostrou foi o seguinte, gente, algo importante precisamos observar. E eu recebi muitos comentários, e-mails de profissionais da saúde que revisitaram os seus arquivos. Né? Um deles, um médico que me escreveu, falou assim, olha, obrigado ao senhor, os colegas, pela contribuição do estudo. E eu estou revisitando os arquivos dos meus pacientes porque eu nunca havia pensado na possibilidade de ser um fenômeno mediúnico. Então, alguns deles eu estou chamando aqui de volta, porque eu não sabia que a mediunidade era entre aspas, um objeto lícito para investigação científica. Abriu um outro campo, né? Abriu um outro campo. E foi muito importante, porque a questão é essa, né? Quando você abre essa perspectiva, você considera a possibilidade, e outra vez, um diagnóstico assertivo. Eu não estou dizendo com isso que todas as questões passam por mediunidade ou... não, mas a possibilidade de você abrir os olhos para essa questão é fundamental na saúde mental. Né? Para identificar quais sim e quais não, né? Porque se nem tudo é mediúnico, nós também não podemos invalidar o fenômeno mediúnico. Ele existe. Ele existe. Pode não ser, não estar ali em todas as situações, em todos os casos. Né? Isso, exatamente. Esse outro estudo, conduzido na Alemanha, e a primeira autora é a Alessandra Manieri, então na Universidade de Aachen. É o mesmo time, né, de investigadores e tal. O que a gente observou? Olha que interessante, né? A gente estudou as experiências que são parecidas com experiências psicóticas dos médiums, porque eles veem imagens, ouvem vozes, e comparou essas reciprocidades neurais com pacientes psicóticos. Quais seriam as semelhanças ou diferenças, né? Claro, é um estudo complexo, eu não vou ficar na filigrana aqui, mas o resumo da obra é o seguinte: as reciprocidades neurais são parecidas. O diferencial qual é?
A pergunta de milhões, né, doutor? Qual é? Qual é o diferencial? Os médiuns têm a chave para abrir a porta e para fechar. Ou seja, o controle. Enquanto os psicóticos não. Em termos de reciprocidades neurais, são similares, no entanto, os psicóticos eles não conseguem controlar a vazão e o término dessa experiência. E provavelmente, vou interromper aqui, Claro, mas à vontade, à vontade. acho que é importante a gente colocar que nem o momento, né, em que isso acontece, enquanto numa mediunidade que foi trabalhada, que está educada, até o momento do fenômeno mediúnico acontecer também é controlado, né? Sim, claro, claro. Por isso a educação mediúnica é tão importante. Porque as pessoas vão percebendo, reconhecendo ao lugar certo. Não pode ser em qualquer lugar que você vai dar vazão a essas expressões espirituais, mediúnicas, etc. Agora, vejam só que interessante. A adolescência é um período que muitos episódios psicóticos acontecem. Pode acontecer o primeiro surto psicótico na adolescência, entre 15 e 16 anos. E é uma idade que também, coincidência ou não, a emersão mediúnica vem para muitos jovens com uma frequência importante. Agora, será que é um episódio psicótico? Será que é uma emergência espiritual? Será que é um pouco dos dois? Então, os diagnósticos diferenciais precisam acontecer. Como que é esse diagnóstico diferencial, doutor? Nós estamos no momento embrionário ainda dessas pesquisas. Nós precisamos evoluir muito. Mas o fato é que, se for psicose, o tratamento espiritual não vai fazer diferença. Precisa de medicamento. E o medicamento é muito bem-vindo e necessário. No entanto, se for uma emergência espiritual, brotou a mediunidade do garoto, papum. A menina ali começou a ver coisas, mas mediunicamente. O remédio pode bloquear a mediunidade e ela pode fazer uma carreira psiquiátrica, sem ser um quadro psicótico. E existe um meio termo também, entre uma zona cinzenta, que os dois conteúdos se encontram. Então, algumas pessoas precisam de medicamento e continuam com as suas mediunidades. Então, veja, esse estudo que a Alessandra Manieri, como primeira autora, conduziu, diferenciando estados psicóticos, de pacientes psicóticos, de estados mediúnicos similares a vivências psicóticas, foi muito importante, muitíssimo importante. Só que quantos estudos aconteceram até agora? Por isso eu digo, estamos num momento nascente. E esse olhar é fundamental que seja cada vez maior, porque os diagnósticos diferenciais precisam acontecer. O senhor poderia se aprofundar um pouco mais nessa colocação? Quer dizer, como o profissional de saúde deveria se preparar para poder tratar esse quadro agora? Esse quadro a que o senhor se referiu. Olha só que interessante. O diagnóstico diferencial passa também pela percepção mediúnica do médico, do psicólogo, que desenvolveu com critérios a própria mediunidade. Porque ele pode perceber, olha, isso daqui não tem nada de espírito aqui. Assim como ele pode perceber, opa, o campo vibratório está diferente. E se ele percebe o campo vibratório diferente, cabe ao profissional, seja ele psicólogo, médico, faça um trabalho
de educação mediúnica, de amparo espiritual. E ele vai observar, como diagnóstico diferencial, se aquele sofrimento atenua. Porque se for espiritual, o sofrimento atenuará durante um trabalho, um acompanhamento em uma casa espiritual, espírita, que cuida e que sabe como cuidar. Agora, se não for, o sofrimento continuará. Por isso, esses detalhes do diagnóstico diferencial são tão importantes. Por isso, os médicos espíritas, os psicólogos espíritas contribuem tanto. Por quê? Não são profissionais que vão isolar. Isso aqui é só mediunidade. Não. Isso aqui pode não ter nada a ver com mediunidade. Isso aqui é um transtorno psiquiátrico que requer medicamento. Essa pessoa está se colocando em risco e também colocando outros em risco. Vocês percebem? Quer dizer, é um tema que precisa evoluir. E muito. E o trabalho que as casas espíritas fazem é fundamental também como diagnóstico diferencial. Por isso essa conversa precisa acontecer entre o médico, entre o psicólogo e o grupo espírita que conduz esse trabalho de educação mediúnica, de fluidoterapia. Acredito que até com a comunidade desse paciente, né? Para verificar como que é esse comportamento nos vários espaços em que essa pessoa circula. E eu estava pensando aqui, falando em diagnóstico diferencial, se a gente pensar só em psicologia, mesmo um diagnóstico ali de transtornos, muitas vezes leva tempo, né? Se a gente for falar, por exemplo, de um transtorno bipolar, muitas vezes é um diagnóstico que leva bastante tempo, né? Para fechar a questão mesmo, né? E isso tudo é para dizer para quem está nos ouvindo que as coisas podem parecer simples, não são. Não são. E ainda mais por conta disso. Porque como nós não temos esse 100% de aceitação da área, psicologia com espiritualidade, como o doutor mesmo falou, é um campo a ser desenvolvido, ele começa a desabrochar, começa a florir, mas é preciso ser melhor cultivado ainda, né? Nós temos que caminhar para esse entendimento. E para fazer esse diagnóstico, verificando todas as dimensões deste ser. Coisa que nem todo profissional faz ainda. Sim, os psicólogos e médicos espíritas têm contribuído tanto para o alívio de sofrimento. Porque eles conseguem, com mais facilidade, separarem essas questões. Porque eles têm a vivência espiritual, geralmente são pessoas com a mediunidade desenvolvida, né? E são vários os campos, as camadas da mediunidade, né? Como eu disse há pouco, quer dizer, eu logo de uns 12 anos, 13, eu percebia, né, fenômenos mediúnicos. Eu captava, sentia, assim como muitos psicólogos e médicos espíritas. Só que há também a possibilidade de eu diferenciar. Isso aqui não tem relação com manifestações mediúnicas. É um quadro ou um transtorno psiquiátrico e merece toda a atenção, todos os cuidados pertinentes. Claro que a fluidoterapia, o auxílio espiritual sempre ajudará, mas não fará a diferença crucial para um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, né? De maneira prática, para quem está nos ouvindo, ou está passando por essa situação, ou convivendo com alguém, né, do seu círculo que está passando por essa situação, está na dúvida se é mediúnico ou se é algum transtorno mental. O que a gente faz agora? Vai procurar o psicólogo e passa também na casa espírita perto de onde mora? O que a gente diz para essas pessoas, doutor? Em primeiro lugar, se a pessoa, claro, tiver uma consideração sobre o espiritismo, é importante que essa pessoa, os familiares, levem o jovem ou
o familiar mesmo, para uma casa espírita conhecida, que eles têm segurança a respeito, e coloquem o médico ou o psicólogo em contato com o dirigente, né, da casa, ou quem está se responsabilizando pelo tratamento, pela fluidoterapia, porque eles precisam andar de mãos dadas. Isso é importante. Está melhorando? Não. O que está acontecendo? Ah, ok. Né? Ah, ótimo. Então vamos continuar assim. Não, vamos mudar. Eu vou precisar colocar uma dose aqui de um medicamento X, ou aumentar um pouquinho mais. Então, essa conversa precisa cada vez mais acontecer entre profissionais da saúde mental e casas sérias espíritas, né? E que trabalham esse lado de sustentação das melhores vibrações, da limpeza e energização espiritual que tantas pessoas precisam, não? Vou fazer um resgate, vou passar já para o David. Acredito que, pelo que eu estou percebendo, você tem uma pergunta, mas eu acho que tenho um resgate aqui de uma fala sua que é importantíssima, né? De que mesmo que essa situação vivenciada não tenha ali a sua raiz na questão dos fenômenos mediúnicos, ainda assim, o trabalhar a espiritualidade, vamos falar de espiritualidade enquanto, digamos assim, a nossa busca de contato, né, com este ser maior, e aí essa expressão pode estar em qualquer religião, digamos assim, ou religiosidade, né? Sim. Mas da importância de, ainda assim, se for detectado, olha, é realmente algum transtorno, o quanto a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade pode contribuir. Claro que sim. Com essa melhora, né? Sem dúvida. Com a qualidade de vida desta pessoa. Exatamente. Ou seja, não dá para descartar esse aspecto da espiritualidade. O trabalho, a consistência, o envolvimento luminoso, espiritual, sempre ajudará. Sempre. Né? Então, é importante a gente considerar isso. Mas, como eu disse, pode ajudar muito em algumas ocasiões e ser o diferencial, como pode ajudar menos, não sendo o diferencial, mas ajudando mesmo assim. Promovendo suporte. Claro que sim. O que eu ia aproveitar da questão era ouvir as considerações do senhor sobre essa trajetória, porque o senhor veio de uma família espírita e provavelmente esse percurso permitiu que o senhor desenvolvesse essa visão e conseguisse visualizar isso de uma maneira bastante positiva e produtiva. Mas um terapeuta que não percorreu esse caminho, como é que o senhor considera que ele possa, ou qual seria a expectativa do senhor para que ele pudesse desenvolver também? Que tipo de incentivo, além dos artigos científicos evidenciando, né, essa situação, mas que tipo de incentivo poderia ser levado a ele para que ele pudesse também ter esse otimismo, ter essa visão que o senhor está trazendo para a gente? Olha, o espiritismo facilita muito o nosso trabalho, porque, afinal, Kardec codificou, né, uma obra que torna muito mais fácil o entendimento, né? São as perguntas e respostas, a coisa vai com muito mais facilidade. Agora, o espiritismo não é a única possibilidade de aprendizado, né? Quer dizer, os médicos, psicólogos, todos os profissionais, os enfermeiros, né, profissionais da saúde em geral, podem ter as suas crenças religiosas, professarem a sua espiritualidade de N outras maneiras, porque afinal é uma condição humana, né? A sensibilidade mediúnica leva vários nomes e ao longo da história, e não é, entre aspas, privilégio do espiritismo, né? Por exemplo, o budismo considera também essas faculdades mediúnicas, assim como o hinduísmo, assim como o catolicismo. Por exemplo, os carismáticos falam em línguas, né? O speak in tongues, né? Eles entram em um estado mediúnico, que eles conversam. E eu tenho um grande amigo, por exemplo, um psicólogo que
excelente profissional que faz o Speak in Tongues. Ele está em conexão, né, mediúnica. E, quer dizer, para dizer que todos os profissionais que realmente estão com o coração aberto e o olhar aberto para a realidade espiritual do paciente, conseguirá, de alguma maneira, perceber, captar a necessidade desse paciente. Agora, existe uma relação importante com a formação. Se ele não tem uma boa formação como psicólogo, uma boa formação no próprio desenvolvimento mediúnico, vai ficar uma lacuna. Então, assim... Ou até se não aceita essa expressão da espiritualidade Sim. no ser, né? Aí é mais difícil. Mais porque difícil. ele pode não ter ali uma prática religiosa, mas também não aceitar essa dimensão da espiritualidade no ser, né? Sim. Aí tudo vai se transformar mesmo em transtorno mental, né? E nesse caso, não tendo, ele passa a ser um opositor. E eu perguntaria se o senhor tem enfrentado oposição nesse sentido. Sim, eu enfrentei muitas oposições, o que me trouxe um benefício, né? Porque eu pude mostrar esses estudos, né? E com muita tranquilidade, os congressos, por exemplo, em neurociências, né? Que eu mostrava esses achados, eu era criticado, assim, não, isso não é objeto de estudo, imagina, você está regredindo. Mas não, olha, dá uma olhadinha no estudo direito, leia com tranquilidade e observe os resultados. Né? Aconteceu isso, aquilo outro. Veja, você não pode brigar com as pessoas. Essas pessoas que atacam a questão da espiritualidade, atacam a massiva maioria por inseguranças, por não conhecerem esse domínio, não dominarem, inclusive, essas expressões. Agora, é importante também dizer que eu fui denunciado algumas vezes no CRP, no Conselho Regional de Psicologia. Por pacientes Nunca. Ou por colegas? Por colegas. Por colegas. Isso nunca mais aconteceu há 20 anos, né? Estou há 35 anos formado, mas quando eu comecei a integrar a espiritualidade, a psicoterapia, etc., muitos ficavam incomodadíssimos. Só que o que aconteceu foi algo muito interessante, porque eu tive a oportunidade de mostrar os estudos, né, e conversar com o CRP. De fato, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal, o CFP de Psicologia, eles precisam salvaguardar a prática clínica. Quer dizer, tinha muita gente que fazia colcha de retalho, práticas divinatórias. Era uma confusão, quer dizer, prejudicava o paciente. Mas eu tive a oportunidade de mostrar como eu trabalho com os pacientes. E eles entenderam e viram as minhas publicações. Né? Essa que você citou, por exemplo, publicada no Journal of Nervous and Mental Disease, deve a psicoterapia considerar a reencarnação? E eu mostro o porquê, né? Assim como a espiritualidade. E de uma maneira calma, tranquila, com dados. Então, foi uma oportunidade importante mesmo, assim, de esclarecimento. Tanto é que hoje está ali no Código de Ética do Psicólogo, que é um dever ético do profissional, a despeito da crença dele pessoal, receber as crenças do paciente, porque afinal, 7% da população brasileira não tem religião. E a religião, a religiosidade, a espiritualidade, trazem forças intrínsecas relacionadas a superações de traumas psicológicos. Por exemplo, a pessoa que vê um evento doloroso, difícil, e busca um significado, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Qual é a serventia desse conteúdo? Ele vai superar aquela situação estressora com muito mais facilidade
em comparação com o indivíduo que está no caos, está na percepção de que aquilo aconteceu e fruto de combinações aleatórias. Né? Então, a religiosidade e a espiritualidade, hoje centenas de estudos mostram isso, na maioria das vezes tem um impacto positivo na saúde mental. Na maioria das vezes. Porque algumas vezes também, que é a minoria, tem o que a gente chama de manejo, coping negativo. Por exemplo, Deus está querendo me castigar mesmo, eu sou culpado, eu preciso sofrer e tudo mais. Esse é um coping negativo da religiosidade. Mas em grande parte o impacto da espiritualidade e religiosidade é positivo na saúde mental. Creio que mesmo nesses casos, né, do coping negativo aí, tem um trabalho do psicólogo maravilhoso a ser feito. Sim. Né, no entendimento dessas crenças. Claro. E por que essa pessoa não se sente ali, não vê o seu valor, a sua importância, né? Mas olha só, Dr. Júlio não sentia esse tempo passar, voou. Passou Foi, rápido, David? né? Estamos aqui nos minutos finais do nosso podcast. E, claro, vou passar a palavra para você, para que você possa, então, aí deixar os últimos comentários ou motivar o nosso público, né, para alguma prática que, de fato, faça diferença nessa qualidade de vida e nessa saúde como um todo. Sim. Vale a pena citar um dos pontos que a gente vem encontrando em vários artigos sobre a resiliência. Resiliência é uma capacidade do indivíduo atravessar uma situação difícil e voltar à qualidade satisfatória de vida. E, às vezes, uma qualidade ainda melhor do que ele tinha antes mesmo da situação difícil acontecer. Um dos principais pontos de resiliência a gente chama de religiosidade intrínseca colaborativa. O que é isso? Eu gostaria que você prestasse atenção e cultivasse a religiosidade intrínseca colaborativa, porque protegerá você de qualquer configuração do trauma psicológico. Um evento estressor pode se tornar um trauma, mas pode também não se tornar. A religiosidade intrínseca colaborativa tem a ver com eu cuido da minha responsabilidade. Eu cuido das variáveis que eu possa alcançar. Responsavelmente. Isso é importante. Mas as variáveis que eu não cuido e que eu não alcanço, eu não posso alcançar todas as variáveis. Eu delego a uma força maior que possa cuidar. A oração todos os dias, antes de sair de casa, ou antes de começar o dia, pode proteger muitas pessoas nesse sentido, porque há uma colaboração. Eu faço a minha parte, mas eu delego as variáveis que eu não posso controlar a quem possa controlar. E esse é um dos fatores de resiliência mais destacados que a gente vem encontrando nos estudos, nas pesquisas sobre superação de traumas psicológicos. Lembre-se disso. Muito bom. Quer finalizar? Eu gostaria de Dr. agradecer Day? demais ao doutor pelas informações que trouxe para a gente. Muito obrigado. Esse processo de ser melhor, de encontrar uma vida mais feliz, mais plena. Muito obrigado. Agradecer toda a equipe do Pode Ser Espírita que nos permitiu esse encontro maravilhoso, Osmir. Obrigada, doutor. Também, claro, faço questão de agradecer pela sua presença. Muito Realmente, obrigado. acho que nós tínhamos ainda muito a explorar. Quem sabe, né? Estou à Uma disposição. próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você também que esteve conosco, nos prestigiando, que abriu mão aí de algo para fazer, do seu tempo para estar aqui. Isso é de fato muito precioso, muito rico. Nós queremos agradecer. Se foi importante para você esse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E quem sabe todas essas informações sobre espiritualidade, sobre psicoterapia, fenômenos mediúnicos e reencarnação possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. E vamos lembrar aqui, até anotei para não esquecer, a religiosidade intrínseca
colaborativa. Vamos exercitar. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Pode Ser Espírita.